Oi gente, bem-vindos ao meu desktop. Hoje, naquele meu vídeo sobre a Barbie, estava tendo de novo uma velha discussão sobre Lei Maria da Penha e leis de proteção especial à mulher, etc. Tá? E como sempre, essas discussões vão longe, tá? E começam mais ou menos do mesmo jeito, né? Você vê o tópico aqui e começa aquele discurso assim: basta olhar os dados sobre violência às mulheres na nossa sociedade. E alguns dados incompletos em sequência, tá? Tipo, na Itália 32% das mulheres são vítimas de violência doméstica. Tudo bem. Aí eu entro lá e pergunto assim, não, mas e os homicídios de homens, eles não importam? Eles não não, aí desconversa, muda de assunto e tal. Olha os números, não é bem assim, o caso da mulher é diferente. Tá? Eu insisto na questão dos números, tá? Geralmente a pessoa não responde. Felizmente, essa moça aqui respondeu, tá? Me indicou para eu consultar esse site aqui, mapadaviolência.org.br. Então é isso que eu fiz. Tá? Então vamos junto agora olhar esse relatório. Tá aqui o relatório, tá? E a primeira coisa que você já vai notar de cara é que no site não tem um relatório comparando a violência de mulheres contra homens. Tá? Então o que eu fiz? A primeira coisa eu abri o relatório geral. Relatório geral de homicídios no Brasil. Já deixei na página aqui. Dados deles só vão até 2010, tá? Mas ele demonstra aqui que em 2010 houveram no total 49.932 homicídios no Brasil. Até aí, beleza, né? E aí, como é que fica essa questão em relação a gênero? Bom, vamos procurar aqui. Ele tem uma parte que fala da divisão de gênero. Gênero. Tá aqui, questões de gênero e raça. E aqui você já começa a notar onde começa a... Eu não sei se é falta de honestidade, eu não sei se é má fé, tá? Ou ingenuidade. É difícil acreditar em ingenuidade. Tá? Uma pessoa mais inteligente que eu já falou uma vez que estatística é a arte de torturar os números até eles falarem o que você quer que eles digam. Tá? Então você vai ver, por exemplo, aqui no relatório de raça. Cadê ele? Tá aqui. Tá? Você tem aqui taxas de homicídio, né? E aí na tabela ele mostra brancos de um lado e negros do outro, mostrando, né, que existe uma diferença de raça aí na questão dos assassinatos, dos homicídios, né? Mostrando aqui que as taxas de homicídios de negros são maiores que dos brancos, né? Quando você vai ver a tabela de gênero, olha só que curioso. Homicídio branco, homicídio negro, eu estava mostrando a coisa errada? Tá vendo? Não, mais ou menos a mesma coisa. Quando você vai ver a questão de gênero, olha só que curioso. Número de taxas de homicídio feminino. Cadê os homens? Não tem. E por que será que não tem, como aqui fizeram aqui com brancos e negros, né? Fizeram uma tabelinha dos brancos do lado da tabelinha dos negros para você comparar. Por que não fizeram isso nessa questão aqui? Bom, se você lembra da primeira tabela que a gente viu lá, em 2010 houveram 49 mil homicídios no Brasil, né? E desses 49 mil, 4 mil foram de mulheres, quer dizer que os outros 45 mil foram de homens. Tá? Ou seja, morrem no Brasil 10 homens para cada mulher. E é por isso que eles não colocam do lado a tabelinha, tá? Porque eles não querem que você perceba isso. Eles não querem que você se importe com os 9 homens que morrem para cada mulher. Eles querem que você se importe só com a mulher. Tá? Esse é o primeiro indício de má fé, né? Vamos abrir uma tabelinha aqui. Então a gente vai fazer um gráfico para dar uma ideia melhor. O pessoal gosta de ver gráfico, né? Gosta de ver a figurinha. Então vamos ver aqui uma nova tabela. Tá. Homicídios de homens. Homicídios de mulheres. De mulheres a gente tem o dado aqui. Fecha essa porcaria. De mulheres a gente tem o dado aqui, 4273. Esses dados são de 2010, tá? Lembrando de novo. E homicídios de homem, eu já sei que está na página 19. Vai ser a diferença, né? 49.932. 49.932 menos isso aqui de baixo. Então a gente faz uma tabelinha aqui para ficar bonita. Em forma de pizza. E você vai ver que essa é a situação de homicídios no Brasil, né? O azulzinho é a quantidade de homens que morrem e o vermelhinho é a quantidade de mulheres. Como você vê, é uma situação alarmante, né? A gente precisa urgentemente de mais leis protegendo as mulheres porque a situação delas é
terrivelmente pior que a dos homens, né? Estão morrendo loucamente, né? Bom, mas aí entra a discussão, que eu já sei a resposta que você está preparando aí. Não, mas a questão é a violência doméstica. Não é a violência geral, porque se o homem morre no meio da rua, não importa qual o problema. O problema é só quem morre dentro de casa. Quem morrer na rua não tem problema, né? Mas vamos comprar esse argumento, vamos olhar a questão da violência doméstica. Tá? Essa violência doméstica não tem no relatório, naquele primeiro relatório geral. Ela só tem nesse relatório que é focado apenas em mulheres. Tá? E se a gente procurar a questão doméstica aqui, a gente vai ver que não existem nesse relatório dados relativos a homem. Mesmo a questão daquela outra tabela lá que eu mostrei, eles simplesmente não querem comparar, não querem que você veja, porque eles querem só chamar atenção para as mulheres que morrem. Mas a gente vai encontrar, se eu der um Ctrl F aqui na palavra homens, o único lugar que cita algum tipo de comparação é o lugar onde você vai ver novamente um indício forte de má fé na forma de mostrar essas estatísticas. Porque ele diz o seguinte, ó, entre os homens, só 14% dos incidentes ocorreram na residência ou habitação. E já entre as mulheres, essa proporção eleva-se a 40%. Ou seja, o que eles querem dizer? O que eles querem que você pense ao ler essa frase? Nossa, tem muito mais mulheres morrendo dentro da residência ou habitação do que homens, né? Afinal, 40% conta só 14%. Olha só como a diferença é muito maior. Né? Só que se a gente voltar na tabelinha ali, você vai lembrar que o valor bruto, lembrando aqui que eles mostraram só percentual, e quando as pessoas mostram só percentual já é outro indício de querer dar nó na estatística. Tá? Estatística, o pessoal adora brincar com estatística para manipular você. Tá? Então vamos dizer aqui, ó, percentual doméstica, percentual que é relativa à violência doméstica, tá? Não vou ficar escrevendo igual um bobo aqui não. Então, 14,7. Então vai ser isso aqui vezes 0,147. É ótimo, aqui é vírgula, não tem problema. Tá. Essa, tirando os quebradinhos, né, é a quantidade de homens que morreu dentro de casa. E como as mulheres é 40%, é isso aqui vezes 0,4. E outra vez eu escrevi errado. Pronto. Eu fiz direto, fiz. Então você vê que mesmo entre as pessoas que morreram dentro de casa, a quantidade de homens é maior do que a quantidade de mulheres. E ninguém quer que você saiba disso. Por isso os dados são mostrados, quando vão falar em violência doméstica, eles só falam assim, tantas mulheres morreram, não sei quantos % das mulheres morreram dentro de casa, e não sei quantas mulheres morreram, mulheres isso, mulheres aquilo. Eles não comparam os dados, tá? Exatamente por essa questão aqui. Tá? Eu não estou inventando esses dados, tá? Eu estou pegando do relatório do tal site Mapa da Violência. Esses dados, lembrando de novo, são de 2010. Tá? Eu não fiz uma pesquisa extensiva nesses relatórios. Eu não sei se a fonte deles é confiável ou não. Tá? Eu só usei a fonte que ela me indicou. Onde que eu queria chegar com isso? Cuidado quando as pessoas tentam jogar estatística em cima da mesa, tá? Estatística é uma coisa muito perigosa porque você sabendo como mostrar os dados, você manipula o resultado. Tá? Você não manipula o resultado, é claro, mas você manipula a impressão que as pessoas têm dos resultados. Se eu jogar essa frase aqui, a impressão que as pessoas têm ao ler essa frase é o quê? Que é o caso em relação às mulheres, que a quantidade de mulheres sofrendo violência, morrendo dentro de casa é maior do que de homens. E quando você transforma esses dados quando você olha o dado bruto, tá, você vê que é mentira essa conclusão, tá? Que esse dado foi julgado de propósito para fazer você pensar que a casa das mulheres é maior, tá? Mas que na verdade existem mais homens, existem mais de 3 vezes mais homens morrendo dentro de casa do que mulheres. Tá? E quando você vê o caso daquele outro PDF ali, onde está ele? Esse aqui, né? Onde ele mostra lá na página 66, né? Você vê que
Na hora de comparar brancos com negros, os homicídios, eles mostram os dois lado a lado, para você poder comparar de uma forma honesta. Né? E na hora de mostrar a violência contra a mulher, não, eles escondem a do homem e mostram só a da mulher, porque não querem que você compare. Beleza? Tá mostrado aí o que eu queria. Tá? Não precisa necessariamente ser a conclusão que esses dados estão certos, tá? Como eu disse, não é uma pesquisa extensiva que eu fiz, eu só quis mostrar como se manipula a estatística usando má fé, tá? Eu não acredito que seja outra coisa além de má fé que esteja nesses relatórios, tá? Para pintar um quadro que não corresponde à realidade. E muito importante antes de desligar, citar esse pedacinho aqui que eu destaquei. Tá? Não importa para mim, tá, que estejam morrendo 10 homens para cada mulher. Eu sou contra tratamento diferenciado baseado em gênero. Tá? Se esse dado fosse o oposto, tá, você não tem a menor dúvida, se essa quantidade aqui enorme de gente morrendo fosse mulher, as feministas iam estar loucas, iam estar aprovando lei dizendo que o homem pode ser preso por espirrar perto de mulher. Mas eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu não acho que um homicídio deve ser tratado de forma diferente dependendo do gênero da vítima ou dependendo do gênero do criminoso. Eu acho que o homicídio é um homicídio, eu acho que o homicídio sempre é um caso grave, e eu acho que o agressor deve sempre ser tratado com muito rigor, independente do sexo, e eu acho que a vítima sempre deve ser protegida, independente do sexo também. Tá? Infelizmente, boa parte das feministas dizem que achar isso é machismo. Tá? Eu não entendo qual é o raciocínio deles ou delas, X, tá? Do jeito que vocês gostam. Tá, mas eu não concordo. Tá? Eu acho que machismo, ou melhor, eu acho que sexismo é você querer tratar o mesmo crime de formas diferentes dependendo do sexo da vítima. Tá? Quem não concorda comigo, sinto muito. Beleza, era só isso então, vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima.